Planejamento de rotina para a OAB com inteligência artificial. Aprenda a estudar com estratégia, foco e inteligência rumo à sua aprovação. Seja muito bem-vindo. Sou Felipe Ascensi, sou fundador do OAB Genius, a nossa inteligência artificial que hoje está fazendo um monte de gente feliz na sua preparação para a OAB. E eu já quero começar com uma notícia, tá? Uma notícia que você mesmo vai ligar os pontos. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Olha só. Exame da OAB, 89% de reprovação. Quem é o culpado? É uma notícia aí do Jus Brasil e é sempre assim, né? Quando tá para sair o resultado do exame da OAB, vem sempre a galera, os detetives. Ah, o culpado é esse, o culpado é aquele, o culpado é aquele outro, né? Tá ali dizendo, ó, que 9 em cada 10 foram reprovados. Mas deixa eu te falar um negócio. Olha um detalhe de quando é essa notícia. 14 anos atrás. Tá? Esse dado é um dado de 2011, para você ter ideia. Agora, olha isso daqui. Com reprovação em alta, candidato a fazer prova da OAB nesse domingo. Já passou de 80%, agora 2024. Então, é muito curioso isso, né? Porque a gente tem décadas e décadas e o índice de reprovação da OAB não se altera substantivamente. Não se altera substantivamente. As pessoas têm, muitos são os mesmos professores, muitos são as mesmas apostilas, são os mesmos cursos, é o mesmo modo de se preparar, e mesmo assim esse modo de se preparar tem mais de 80% de reprovação. E aí o que acontece? A culpa é da faculdade, que é fraca. A faculdade não prepara. Mas esquece que hoje, pelo menos 50% desses reprovados estão consumindo apostilas, estão consumindo cursos e as reprovações permanecem. Então, hoje eu vejo que há uma falsa sensação de segurança quando a pessoa investe na sua preparação para a OAB, em aulas ou em apostilas, porque ela fala assim: nossa, agora eu tenho 100 horas de aula para assistir. Eu tenho 90 horas de aula para assistir. Nossa, eu tenho 10.000 páginas de apostila para ler. Agora vai dar tudo certo. Aulas que geralmente são padronizadas, né? O professor está dando aula para milhares de pessoas e ele não sabe qual é a tua necessidade, e apostilas também padronizadas, né? Nenhuma das duas situações você tem uma coisa essencial quando se chama de aprendizado, que é a personalização. Então, hoje, o problema não é exatamente a faculdade fraca, porque se a faculdade fosse fraca, todo mundo reprovava. Não é porque a prova é difícil, não, a prova é normal. O problema hoje é que as pessoas têm um ensino e um estudo padronizado que é insensível às demandas que elas próprias têm, às necessidades que elas próprias têm para serem aprovadas na OAB. A mesma aula de direito constitucional que você recebe, você sabendo muito de direito constitucional, uma pessoa que não sabe nada de direito constitucional recebe. Então, ou essa aula não vai te ajudar, porque ela, boa parte do tempo foi superficial, ou ela não vai ajudar a pessoa que não sabe nada, porque eventualmente ela foi muito avançada. Então, essa falsa sensação de segurança, que hoje perpassa os 5 anos de faculdade e que a pessoa leva para preparação para a OAB com cursos e apostilas, a pessoa acha que vai dar certo. Só que aí você tem reprovado, aí mais uma vez reprovado, outra vez reprovado. Uma sucessão de reprovações. Então, isso é muito, muito perigoso, né? Eu gerei aqui na nossa inteligência artificial essa imagem, né, do advogado que está ministrando a aula e aquele que quer se tornar o advogado assistindo a aula, né? E um monte de livro, um monte de aula, um monte de horas, só que você tem que trabalhar, só que você tem família para cuidar, e você tem que colocar dinheiro em casa, e você tem 1 hora de trânsito para ir, 1 hora de trânsito para voltar para onde você tem que ir, e isso não entra no cômputo. Quantas pessoas aqui entram em cursos e compram kits de apostila, toneladas de apostila, e não consomem nem 30% daquilo? E te digo mais,
aquilo que elas consomem, aqueles 30%, provavelmente vai ajudar para ela receber, sei lá, 3 ou 4 questões a mais de acerto. Por quê? Porque ela não tem nem ideia do que ela precisa. Então, quando a gente fala de planejamento de rotina, a gente primeiro tem que olhar para aquilo que a gente precisa, senão a gente vai planejar uma rotina homogênea. Eu fico vendo, né? Agora tem muito nessas preparações para a OAB, né? Ah, compre aqui meu plano de estudo. Agora, é um plano de estudo que não leva em consideração se a pessoa é solteira ou casada, se a pessoa trabalha de manhã, de tarde, se trabalha de noite, se não trabalha. É um plano de estudo que não considera se a pessoa ela sabe muito de direito civil ou pouco. É um plano de estudo que não considera se ela tem alguma responsabilidade familiar ou não. Aí a pessoa faz e paga lá R$ 300 em plano de estudo e não dá. Gente, sabe por que que muitos aqui já foram reprovados ou serão reprovados no próximo exame? Porque você em nenhum momento parou para entender o que você precisa para ser aprovado. Você está em modelos genéricos, em coisas de prateleira, que no final do dia vão ajudar muito pouco, tá? Então, o que que você vai aprender hoje? Planejamento de rotina de verdade. E te digo que se você aplicar 100% do que você assistiu hoje aqui, você vai ter muito resultado se você encaixar a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial tem algo que nenhuma faculdade, que nenhum cursinho, que nenhuma apostila, que nenhum mapa mental, que nenhum plano de estudo genérico vai te dar. Sensibilidade e personalização ao teu contexto, ao seu momento e ao seu desempenho. Então, isso aqui que você vai aprender é algo muito poderoso. A gente vai falar de primeiro esforço e estratégia. Muitos aqui estão no esforço e falta estratégia. Depois a gente vai falar de o que é uma rotina eficiente de preparação para a OAB. Depois a gente vai falar de matriz de prioridade. Depois a gente entra em estudo eficiente. Beleza, agora eu vou executar aquilo que eu planejei. E também treinamento de questões, né? Que, aliás, dentro do AB Genius, é uma das partes do AB Genius que a galera mais usa e que a galera mais fica de boca aberta sobre como que eles aumentaram o seu desempenho utilizando a nossa inteligência artificial. Vamos lá, eu tenho uma premissa básica aqui. Você ganha o jogo com a rotina. E aí, cada um tem uma rotina diferente. Beleza? A rotina de uma mulher que acabou de ter um neném e que vai se preparar para a OAB é diferente da rotina de um cara solteiro que não tem neném, não tem esposa, não tem conta para pagar e está com tempo livre e com a conta bancária cheia. Eu estou fazendo, óbvio, situações bem contrastantes, mas só para você identificar que o lance é, quanto melhor você planejar a sua rotina, e melhor, obviamente, você executar aquilo que você planejou, melhores serão os resultados que você vai ter. Só que aí é que entra o problema. Como é que eu planejo? É para isso que você está aqui. Muitos não passam porque o estudo é desorganizado, ainda mais quem é perfeccionista, né? Quem é perfeccionista aí? O cara chega e fala assim: eu vou estudar direito civil. Aí ele pega lá a apostila, ou ele pega o curso, e aí ele vai lá desde o início. História do direito civil, fontes do direito civil. E ele nem sabe que o problema dele está em direito das sucessões. Mas ele tem esse estudo desorganizado. A ideia de sequência de estudo é uma das piores decisões para grandes volumes de conteúdo para estudar, como é o da prova da OAB. Fora aqueles que são desorganizados mesmo, assistem aulas aleatórias que às vezes eles nem precisavam assistir, porque aquele conteúdo não vai cair na prova, sabe? Então, aquele conteúdo deveria ser secundário no planejamento de rotina dele. Sem clareza de prioridade, aliás, nesse nosso encontro vai acabar esse problema que é uma epidemia na galera de OAB, que é a ausência de prioridade. Gente, a primeira vez que eu dei aula para curso preparatório para a OAB foi no ano daquela notícia que eu te mostrei lá, em 2011. Gente, aí
dei aula em um monte de lugar. Hoje eu moro nos Estados Unidos, tenho minha vida tranquila aqui e o problema permanece. A galera não sabe prioridade. E aí vai de qualquer jeito. E assistem aulas e leem apostilas, mas aprendem pouco, né? Até gosta, esse professor explica bem. Eu sou fã desse professor. E hoje, né, como a preparação para a OAB, você conhece muitos professores na internet. Antes você comprava curso, hoje você compra o professor, né? O que acontece é que os professores, para terem seus alunos, eles usam às vezes técnicas de infantilização. Sabe? Você está ali, você é um adulto, você vai virar um advogado, vão te chamar de doutor. Aí vem um monte de professor na internet te chamando de abelhinha. Oi, abelhinha, são as minhas abelhinhas do direito civil, do direito constitucional, sabe? Então, assim, não só é um problema de que você tem muita aula e muita apostila e que você aprende pouco, mas porque você tem muita encheção de linguiça, também porque não necessariamente essas aulas e apostilas vão falar o que de fato vai cair na prova, e também porque você é infantilizado. Assim, você nunca vai ver, na verdade, nem nas nossas aulas aqui públicas na internet, nem dentro do Abedínios, nas nossas aulas exclusivas, abelhinha, o mastodontezinho, cada um, o tigrezinho. Fala sério, né? É assim, eu acho que é ofensivo até, porque quem tá aqui porque tem um nível de adulto, né? Então, mas a galera reduz um pouco para criar empatia e você passa a ter, sabe, uma infantilização, uma coisa ridícula, inclusive, que está acontecendo na internet. Gente, não é sobre estudar mais. Ó, eu fiz duas graduações, mestrado e doutorado. Eu tenho hoje 16 mil alunos e eu ajudo gente de 47 países, todas as áreas do conhecimento. Tem gente que está hoje conduzindo a educação e a ciência e tecnologia do país que me paga 50 mil para eu mentorar. Deixa eu te falar uma coisa com muita segurança. Não é sobre estudar mais, é sobre estudar certo. E esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Se você não traz isso para sua rotina, já era. E aí muita gente tem esforço, né? Aliás, tem isso na internet também. Fiquei até 2 da manhã estudando. Aí acordo às 6 para ir trabalhar. O cara é um zumbi. 2 da manhã estudando, cheio de esforço. Nossa, escutei muita aula. Aí agora a pessoa escuta a aula, vai para academia, escuta a aula aqui no sonzinho, não tem como anotar. Nossa, escutei muito. Esforço é essencial, mas sem estratégia não adianta nada. Não adianta nada. E te digo mais, não é a sua hora de dedicação a algo que vai te permitir chegar mais perto desse algo se você não tiver estratégia. Vou te dar um exemplo tosco, tá? Se hora de direção habilitasse alguém a ser piloto de Fórmula 1, todo motorista de táxi, motorista de Uber, poderia ser piloto de Fórmula 1, porque eles têm muito mais horas de direção do que qualquer piloto de Fórmula 1 por aí. Agora, qual é a questão? Eles não têm uma estratégia de treinamento para se tornar um piloto de Fórmula 1. Então, tem um monte de gente aqui querendo ser piloto de Fórmula 1, mas não tem estratégia para isso. Tem um monte de gente aqui querendo viajar do Rio de Janeiro para Barcelona, na Espanha, só que está indo de bicicleta. Não tem estratégia para chegar de avião. Então, esforço sem estratégia não adianta nada. Mas existe essa coisa, né? Aí você vai assistir os vídeos da internet. Ó, o guerreiro, olha a guerreira, olha os titãs. Gente, vocês são adultos. Se deem o respeito como adultos. Agora, qual é a boa notícia? A IA pode diminuir o esforço. Você passa a ter um estudo muito mais leve, sabe? A pessoa que usa o Abedines é uma pessoa que está com um sorriso. Não é a pessoa que está suando igual um zumbi. E é óbvio que isso aumenta o resultado, porque ela encaixa justamente o que falta nas aulas, falta nas apostilas, falta nas universidades e falta na internet, que é o quê? Estratégia. Só que é o seguinte, uma coisa importante sobre planejamento, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, quando você faz um planejamento, muita coisa pode acontecer, tá? E aí isso reconfigura, né? Você pode pegar uma gripe, ficar 3 dias de cama, atrapalhou o planejamento.
Você pode ter que socorrer algum amigo, algum familiar. Acabou o planejamento. Então, o planejamento não é vidência. O planejamento é um instrumento que te permite alcançar o resultado de maneira mais eficiente, condições normais de temperatura e pressão. E aí, para ter uma rotina eficiente, a gente precisa dessas quatro coisas. Anota isso, tira foto, tá? Tira foto. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no nosso chat o link para você assinar o OAB Genius, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, galera que está aqui ó, assistindo, pega lá o link do OAB Genius e tira aqui foto do que eu vou te explicar aqui. Quatro coisinhas que são essenciais para planejamento e que simplesmente são ignoradas nessas preparações para a OAB. Primeiro, olhar para você, né? Você fazer um raio-x. Você fazer um raio-x. Então, e aí? O raio-x não pode ser sua percepção. O que que é isso? Ah, eu sou bom em civil, eu sou bom em penal. Não. Para você ter ideia, eu, quando fiz o meu exame da OAB, lá em 2000 e lá vai bolinha, eu acho que foi 2007, eu era muito bom em direito constitucional. Mas muito bom em direito constitucional. Tanto é que a minha segunda fase foi em direito constitucional. E eu não era tão bom em direito tributário, financeiro e tributário, até porque eu estudei numa universidade que o professor de direito financeiro e tributário, a aula era sexta, né? Então ele sumiu a universidade o semestre inteiro e passou um trabalho no final que ele nem leu e deu 10 para todo mundo. Ele é muito clássico até hoje também, certas coisas não mudam. Então, eu sabia nada de direito tributário e financeiro, só que o que que aconteceu? A profundidade da cobrança de direito constitucional era maior. E aí eu acertei mais em direito tributário e financeiro do que em constitucional. Por quê? Porque não é exatamente uma questão de percepção. Se eu tivesse a inteligência artificial quando eu fiz a prova da OAB, eu saberia que não importa o que eu acho que eu sou melhor ou não sou melhor. O que importa é como eu de fato performo na hora de fazer a prova. Então, hoje a inteligência artificial consegue me dar isso. Olha só, Felipe, você pode até achar que você é ruim em direito penal, mas você está acertando bem. Então, o que que você precisa para acertar mais em direito penal? X, Y, Z. Estuda isso aqui desse jeito. Aí, o inverso também é verdadeiro. Ó, você acha que você é o melhor coisa aí do direito ambiental, mas espera lá. Olha só o seu erro aqui. Um monte de erro. Então, você precisa fazer um estudo ABC. Esse raio-x é essencial. E você pode sentar 100 horas na frente do melhor curso que existe. Você sai de lá sem esse raio-x. Porque você só fica no âmbito da percepção, você não fica no âmbito da realidade, né? E aí tem que fazer questão, e aí a questão, aí você faz lá 100 questões, como é que você vai saber? A IA te dá isso automaticamente, esse raio-x. E aí, com esse raio-x, você faz as três outras coisas aqui que estão nesse slide, ó. O que você deve fazer, como deve fazer e quando vai fazer. Beleza. Eu observei que direito penal aqui, o negócio está complicado. Então, o que que eu posso fazer? Uma opção, estudar mais direito penal para ver se eu acerto mais direito penal. Segunda opção, identificar quais foram os temas que eu errei e reforçar aqueles temas que eu errei e refazer. E terceira opção é usar a inteligência artificial para as duas primeiras. Então, quando você usa a inteligência artificial para planejar, você consegue entender melhor o seu o quê. O que você precisa estudar, o que você precisa dedicar mais tempo e mais energia e mais atenção. Sem achismo, sem percepção. Uma segunda coisa importante é o como. É como você vai fazer isso. Porque muitas vezes, pessoal, você está errando, mas você acha que o teu problema é direito constitucional. Só que o teu problema não é direito constitucional. O teu problema é que você erra muito conceitos. E você está errando o conceito também no direito civil, no direito tributário e no direito penal.
Então, você vai reforçar o seu estudo do o quê, vamos supor, prescrição e decadência, tá? Quando você olha via inteligência artificial que você está errando muito conceito, você consegue resolver então o ângulo do seu estudo, que é o como. Às vezes você erra muito prescrição e decadência e você fica lá gastando tempo com jurisprudência, com um monte de coisa. E na verdade é porque você não internalizou o que é prescrição e o que é decadência. Então, a inteligência artificial, ela vai te dizer, estude prescrição e decadência, mas também ela vai te dizer, dentro de prescrição e decadência, você está errando muito a parte conceitual. Então, você tem que reforçar mais isso aqui. Isso é incrível, né? E o quando, que isso é uma premissa básica de planejamento, né? Para a gente não ficar procrastinando. Todos nós, se a gente não tem um quando específico, gente, né? Tem gente que procrastinou, não entrou no ABDINIOS, né? A gente fez uma aula semana passada, teve gente que procrastinou, não entrou, aí se arrependeu, e aí perdeu alguns presentes aí de quem entra ao vivo, sabe? Então, o quando é decisivo para tudo na nossa vida. E a gente precisa ter data para as coisas. Por isso que, para mim, não faz sentido esses planos de estudo genéricos. Por quê? Porque você recebe um plano de estudo para estudar direito constitucional inteiro, tá? E aí você tem lá 30 dias, é um plano de 30 dias. Só que, cara, você tem 1 hora por dia, eu tenho 10 horas por dia. Eu preciso ter um quando que tenha o como ideal para eu cumprir o quê, que é aquele estudo específico que eu devo fazer para resolver a minha deficiência que está presente no meu raio-x. Isso é rotina eficiente. E isso daqui, gente, você não faz na mão. Dá para fazer na mão, tá? Inclusive, você tem coaching para a OAB, mentoria para a OAB, que se a pessoa for muito boa, muito competente e muito cara, provavelmente, né? Porque raríssimas são as pessoas que conseguem fazer isso, você faz na mão. Porém, entretanto, todavia, a maneira mais eficiente é com IA. E hoje você tem uma vantagem competitiva muito grande. Por quê? Porque a prova da OAB você não compete com ninguém, você só compete com você. Só que como você vai competir com você se você não conhece nem como você está? Faz sentido isso? E é claro que você, usando o Abedines, fica muito mais fácil. Ó. Vou compartilhar aqui o Abedines. Isso aí é incrível, maravilhosa. Quando você entra no Abedines, é assim que você vê. Ó. Tem aqui boas-vindas, tem os vídeos tutoriais e tal. Aí aqui você tem robôs de estudo. Por exemplo, Guru OAB. Guru OAB, ele te ajuda em várias coisas de estudo para o OAB. Sabe? Ele é um mordomo pessoal. Tem o leitor de edital, ele te explica tudo do edital. Tudinho, tudinho, tudinho. Aliás, muita gente se arrebenta por causa disso, né? Não sabe o edital. Aqui você. Ah, Felipe, mas é meio bobo isso. Não é bobo, não. Né? Quais são. Ó, por exemplo, você é capaz de elaborar um checklist de tudo que preciso levar para a prova da OAB, para eu não esquecer nada? Ele vai fazer para mim. Então, ele me ajuda até em checklist, tá? Aí eu vou anexar aqui o edital, né? Eu posso pegar o último, claro, e ele vai lá e faz para mim. Entendeu? Então, anexo o edital, pergunto sobre qualquer coisa e pronto. O Guru AB, ele me ajuda até explicando temas e por aí vai. O planner semanal, que a gente vai usar muito, né? Leitura assistida, que você sobe aqui um PDF e ele lê. Resumo de bibliografia, você sobe aqui um artigo ou um livro, ele resume para você. É show de bola quando você vê que precisa melhorar em prescrição e decadência, mas você não quer ler um livro de 300 páginas de prescrição e decadência. Aprendizado com o YouTube, você pega aquela aula que você adorou no YouTube, mas você não tem 1 hora e meia para assistir, e ele resume a aula inteira para você. E até mesmo transcritor de imagem. Você tá lá, né? Tá lendo
deitado, aquele livro. Aí você tira a foto da página do livro, sobe no transcritor de imagem, ele transcreve para você. Aqui tem os mentores, que são professores das disciplinas, a inteligência artificial te explica, mas olha só como é que ela te explica de uma maneira muito mais direcionada. Você quer resolver uma questão jurídica, um conceito jurídico? Isso é, de fato, uma preparação adequada. Tirar dúvidas sobre a disciplina, simular debates. Tem gente que aprende, mas quer aprender como se fosse um examinador da banca explicando. Tem gente que aprende, que quer aprender como se fosse a mãe explicando. Tem gente que não sabe nada do assunto e pede para explicar como se fosse uma criança de 7 anos. Para você ver o nível de profundidade. Nós temos também trainers, você treina questões de todas as OABs passadas e também questões fictícias do jeito da banca FGV. E aí você pode fazer uma questão sozinho ou um simulado completo. Você escolhe até o nível da questão, entendeu? Só que tudo isso você tendo feito o raio-x, né? Então é outro nível, sabe? E você tem aqui treinamentos, inclusive de memorização. Então, aqui no Guru OAB, você vai organizar o quê? Você vai pedir para ele te ajudar nas suas necessidades, nesse raio-x, e depois você vai vir aqui no planner semanal e você vai organizar o seu planejamento da semana. Eu, Felipe, ó, com todo respeito a quem pensa diferente, eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não. Mas eu, como seu mentor aqui nesse encontro, eu já fiz teste de planejamento diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral. Eu entendo que o planejamento que melhor funciona é o planejamento semanal. Por quê? Porque é aquilo que eu falei no início, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, você tem muitas oscilações nas coisas que podem acontecer na sua vida, num espaço de 15 dias ou de um mês. Tá? Então, você simplesmente informa os seus horários aqui, o objetivo da semana e as principais atividades da semana, e ele vai e faz aqui, ó, bonitinho, o seu plano da semana. É claro que você sempre pode, né? O Abedines é uma IA conversacional. Então, você sempre pode continuar aqui a conversa, né? Gostei, né? E aí pede para ele trazer exemplos, gerar questão para você fazer na segunda-feira, explicar quais conceitos que você vai ter que ler. Aí você manda brasa, tá? Então, essa é uma primeira coisa importante aqui da nossa conversa. Eu preciso que você internalize que rotina é tão importante quanto resultado. E mais, a rotina bem elaborada com inteligência artificial tende a aumentar o seu resultado na prova da OAB, tá? Vamos seguindo aqui. Uma outra coisa muito importante e que geralmente as pessoas têm dificuldade nessa rotina é justamente prioridade. O que que vem primeiro, o que vem depois, né? As pessoas às vezes elas fazem aquele estudo por sequência. Vou começar no direito civil desde Grécia e Roma até sucessões. Vai, estuda a sequência. Mas será que isso daí é a melhor estratégia? Será que você dispõe desse tempo? Aí você compra a aula. Aí a aula está lá. Importância do direito civil para a humanidade. Direito civil ao longo do tempo. Será que você precisa disso? Aí você compra a apostila. Aí está lá, fontes do direito civil. Aí você está lá lendo as fontes do direito civil. Será que se você soubesse quais são as prioridades, você teria um estudo muito mais eficiente? Que o objetivo não é gabaritar a prova da OAB, né? O objetivo é ser aprovado. E você pode ser aprovado lendo todos os livros de direito civil, assistindo todas as aulas e lendo todas as apostilas? Sim. Mas você quer isso? É o que eu sempre digo, né? Vou até parar de compartilhar aqui esse raciocínio aqui comigo. O que que você prefere? Assistir 100 aulas, ler 10.000 páginas e ser aprovado na OAB? Ou não assistir 100 horas de aula e não ler 10.000 páginas e ser aprovado na OAB? Essa é a escolha que hoje muitos precisam fazer. Só que essa escolha antes da IA, você não tinha escolha.
É melhor 100 horas de aula e 10 mil páginas. Só que hoje você não precisa disso, porque a IA compensa isso. Ela te dá prioridade. E aí, eu quero aqui compartilhar contigo o que eu te sugiro como método de definição de prioridade. Alta cobrança e alta dificuldade é prioridade total. Ou seja, se aquele assunto é muito cobrado na OAB e a gente te entrega dentro do OAB Genius, a IA é treinada para te dizer o que é mais cobrado. E o assunto tem alta dificuldade é de quem? Sua. Mas não é sua dificuldade o quê? Percebida, é sua dificuldade lá no desempenho. Isso é prioridade total. Agora, alta cobrança e baixa dificuldade, revisão rápida. Por que revisão rápida? Porque você já está indo bem, você tem um bom desempenho nele. Você vai revisar para você ir melhor, mas você não precisa investir horrores de tempo. Agora, baixa cobrança e alta dificuldade. Então, cai pouco na OAB e tem alta dificuldade. Você não transita bem, né? Se der tempo, se der tempo, tá? É o que aconteceu comigo em direito tributário e direito financeiro. Eu não tive aula dessas matérias de fato na universidade, nem tributário um e 2, nem financeiro. Então, eu fui lá, né? Estudei do meu jeito. Só que era baixa a cobrança na época. Hoje não, mas na época era mais introdutório o negócio, era mais superficial. Então, era o que deu para fazer, né? Então, apesar de eu ter alta dificuldade, tinha baixa cobrança, e aí eu revisei no meu tempo. E baixa cobrança e baixa dificuldade, aí você ignora. Você ignora. Por quê? Deixa eu te contar uma verdade. A nossa prova da OAB é agora, final do mês. Você tem um cronômetro nesse exato momento contra você. Cronômetro contra você. Então você precisa tomar uma decisão. Você vai ter um estudo estratégico e inteligente, ou você vai para soluções de prateleira que não são mais as melhores soluções, no sentido de eficiência. Elas vão te aprovar também, mas serão que elas são as mais eficientes? Com a IA, com a inteligência artificial, essa análise é automática. Algo que, se você chegasse à conclusão disso na mão, isso te tomaria muito tempo, mas muito tempo. E você pode, obviamente, chegar e trabalhar isso com o AB Genius diretamente. Você chegar e trabalhar com ele justamente essa matriz de prioridade. Você vem aqui no Guru OAB e você faz isso, né? Você chega para ele e informa. Aqui, gostaria de saber os temas mais cobrados em ética para a OAB. Aí ele diz aqui, tá? Agora elabore um planejamento de 90 dias para a OAB, né? No seu caso seria 20 dias, 10 dias, aí depende do seu momento, quando que você entra no OAB Dines. Indique os assuntos a ser estudado em cada disciplina, para cada dia da semana. Organize também horário para revisão, indicando o assunto, planeje simulados de cada quinzena, considere 4 horas por dia disponíveis. E ele faz aqui para mim. Eu poderia ir além, tá? Agora, gostaria de fazer um simulado dos temas mais cobrados de ética na OAB para que você identifique qual é o meu desempenho real e, com isso, possamos estabelecer um planejamento de rotina focado em desempenho versus cobrança na prova. Você me ajuda? E aí você vai ter a própria IA te diagnosticando sobre isso, tá? Ah, é porque eu tenho que habilitar aqui. O equipe, vocês têm que habilitar aqui, que eu estou aqui no login gratuito. Mas vai ter a própria IA te habilitando nisso. Vou fazer aqui no de ética aqui. Olha só, eu pedi para o de ética, eu coloquei aqui, ó, para facilitar. Depois, equipe, seta aí para esse meu login aqui ser ilimitado, tá? Todo mundo que entrar no AB Diniz agora é ilimitado, tá, gente? É porque esse daqui a gente manda para demonstração de certos parceiros nossos, a gente não coloca ilimitado.
Então, mentor de ética, eu coloco aqui todas as informações e ele vai lá e me ajuda da mesma maneira, tá? Da mesma maneira aqui. Então, ele chega e gera as perguntas. E sabe o que que ele vai me fazer? Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos explorar os direitos e deveres de forma detalhada, como se estivéssemos na aula universitária. Ele me explica o tema específico. Aí depois eu chego e peço para ele criar uma questão. Eu posso criar várias. E aí ele vai ver como eu estou e vai com isso me dizer qual é a minha prioridade de estudo. Olha só, ele criou a questão, me deu a pergunta, me deu as alternativas e aí eu vou lá e respondo e deu. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte: você pode utilizar também aqui o nosso Abedinhos para isso, para você simplesmente estabelecer sua matriz de prioridade de estudo baseada no seu desempenho e não no que você acha. Beleza? Vamos lá. Também você pode usar para o estudo em si, para o ato de estudar. Você viu aqui o nosso mentor de ética explicando um assunto específico. Mas ele não explica genericamente, ele explica do jeito que a OAB cobra. Você sabe que se você perguntar, por exemplo, sobre rol taxativo ou exemplificativo de inexigibilidade de licitação no direito administrativo, tem uma diferença muito grande se isso for perguntado na prova do Ministério Público e se é perguntado na prova da OAB. Então ele te responde o jeito que a banca da OAB quer. Então, estudos com e sem IA. Ó. Sem IA, ele geralmente é aleatório, é uma correção manual, gera insegurança, e no final do dia a pessoa ela sente que está muito cansada. Com IA você tem um plano guiado, feedback automático, progresso claro, né? Então, quando você tem estudo com IA, você gera plano de estudo, você consegue trazer prioridade para a tua rotina, você desenha treino personalizado de questões, e o feedback é imediato, né? Eu lembro que quando eu estudava para a OAB, né, não tinha basicamente curso online, era um ou outro, tá? Mas o forte não era online, era presencial. O online era tipo um apoio, né? Hoje é o inverso, né? O forte maior é o online. Mas era tipo um apoio. Então, era muito comum, eu não sei se tem ainda hoje, né? Eu não vou no Brasil há algum tempo, mas vendia na banca de jornal, vendia um caderno de questões, aí vinham as questões e vinha o gabarito. E às vezes esse caderno de questões vinha com o gabarito comentado, né? Só que ele era muito desatualizado, porque você sabe que a legislação muda toda hora, né? Então, às vezes, você achava que estava estudando certo, mas estudava errado. Agora, quem não tinha esses cadernos de questões com comentários, nem feedback tinha, né? Ou então arrumava só um gabarito clandestino aí, às vezes o gabarito nem era bom. Era trash, gente, se aprovar na OAB. Hoje, a própria IA te dá o feedback, como eu mostrei aqui, o mentor, né, de ética. Então, você tem um coach jurídico no seu bolso, ilimitado, trabalhando para você 24 horas por dia, sabendo mais de você do que você. Sabendo mais do que você precisa do que você. Por quê? Porque ele não tem o lado da percepção, ele tem desempenho. Ele olha o seu desempenho na prova. E aí você pode, obviamente, organizar todo o seu estudo aqui, né? Seja você subindo leituras para você simplesmente ler, né? Ó, descreva o material acima. E aí ele vai lá e explica o material. Simplesmente isso, tá? Você pode fazer planner, você pode fazer resumo de bibliografia. Você manda aqui uma bibliografia, ele resume. E lembrando, isso daqui é ponto de partida, tá? Porque eu sempre posso pedir eu posso continuar conversando com a bibliografia, beleza? Aprendizado no YouTube, tá aqui, ó. Ele vai lá e a gente manda e conversa sobre aprendizado no YouTube. Então, várias coisas eu posso desenvolver a partir dali em termos de estudo, de uma maneira muito mais eficiente. Por exemplo, eu posso subir a bibliografia, não, uma apostila de direito civil, só que eu vou pedir para ele focar no resumo dele na parte de conceitos de direito civil, que é justamente onde eu estou errando mais.
e eu faço o meu estudo aqui. Fora que eu posso usar todos esses mentores aqui de todas as disciplinas da OAB para fazer justamente esse treinamento, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Eu poder simplesmente utilizar a inteligência artificial para guiar o meu estudo, né? E eu também posso, obviamente, usar para um treino inteligente. Geralmente, quando eu não tenho um treino inteligente, eu perco tempo, eu tenho menos aprendizado. Tem muita gente aí que, se a gente pega, ó, vamos ver se é a tua foto, tá? Me diga se é o seu caso. Se o seu dia for, se a sua preparação para a OAB for uma pizza, qual é a fração dessa pizza que você dedica à resolução de questões? Não precisa colocar no chat se você não quiser. Responde para você. Se a sua preparação para o OAB fosse uma pizza completa, qual é a fração dessa pizza que você se dedica à resolução de questões? Aí deixa eu te falar uma notícia. Sabe o que que você vai ter que fazer na prova da OAB? Resolver questões. Tá, abelhinha? Ai, ai. Você vai ter que resolver questão. E aí vem o problema. Se você tá com maior parte da sua pizza com um estudo, uma preparação para a OAB, cuja linguagem não é a linguagem nativa da prova, isso coloca a sua reprovação em evidência. Deixa eu te explicar. Eu estudo, escuto aula, maratonei todas as aulas do universo. É tudo que é aula. Li um monte de livro, Felipe. Eu só de direito penal eu já li 10 livros de direito penal. E toma aula de direito penal, eu sou o craque do direito penal. Por que que a pessoa erra tanto direito penal na prova? Se ela sabe tanto? Porque a maior parte da pizza dela não foi dedicada a treinar a linguagem nativa da prova. Qual é a linguagem nativa da prova? Escrita. Banca FGV. Então, pega isso, gente. Pega isso que eu estou te falando. Você está gastando a maior parte do seu tempo, provavelmente, naquilo que não é a linguagem nativa. Entendeu? Você está assistindo um monte de aula, está lendo um bando de livro, um bando de apostila, só que o jeito de ser cobrado o seu desempenho não tem a ver com audição, nem com leitura de livro. Tem a ver com resolução de questões. Eu posso prestar atenção bastante na aula, eu posso ler um monte de livro e chegar na hora da prova me ferrar. Por quê? Porque eu não aprendi a linguagem da prova, o modo de cobrança da prova. E isso eu posso fazer de duas maneiras hoje. De maneira intuitiva, sem estratégia. É só eu fazer um monte de prova da OAB e supostamente eu vou conseguir fazer uma meta-análise do estilo de prova e da linguagem de prova. Ou eu pego uma IA que já é treinada na prova da OAB. E eu dedico a maior parte da minha pizza a fazer questão simulada ou de provas passadas dentro da inteligência artificial. Só que por que dentro da inteligência artificial? Porque ela corrige, ela diz por que você errou, diz por que você acertou e te explica aquele conteúdo que você errou ou que você acertou. Isso é o treino inteligente. É o estudo, e o estudo sem estratégia perde tempo, tem menos aprendizado, sabe? Você assiste 1 trilhão de aulas, mas a sua pizza, você vai ser exigido que faça questões. Entendeu? É como se você quisesse aprender a tocar guitarra assistindo um monte de show de guitarra, né? Um monte de show de rock. Não, Felipe, é o seguinte, tô assistindo um monte de show de rock. Então, na hora que eu tiver que tocar, eu vou tocar. Não, amigo. Na hora que tiver que tocar, tu vai se arrebentar.
Por quê? Porque você sabe muito de guitarra, olhando. Você é um grande telespectador, você sabe até identificar os acórdons, os acordes. O teu único problema é que você não tem prática. Estudo com IA te dá prática, só que uma prática muito mais inteligente, porque ela te explica, ela te conduz. Então você tem uma otimização do tempo, você tem um aprendizado real, um aprendizado direcionado aqui. Então, quando você faz a customização de treino de questões, a gente vê que a IA, é, quando a gente não tem IA, a gente faz escolhas muito aleatórias, né? E a gente não tem feedback, a gente tem no máximo um gabarito. E quando a gente fala com IA, a gente tem questões sob medida. Feedback imediato, focado na sua necessidade. Um foco no que você precisa melhorar, o que, convenhamos, é um bom negócio, ainda mais em momentos de reta final. Vamos ver aqui, ó, como é que isso se dá nos nossos robôs de treinamento do AB Genius. Né? Quando a gente pega aqui, ó, sei lá, pegar o próprio o trainer, né? Olha só, eu simplesmente chego e digo que tipo de simulado eu quero, que tipo de questão eu quero e tal, e ele já gera. Por exemplo, ó, questão um ele vai lá e gera. Questão, aí, se eu quero um simulado inteiro, ele gera o simulado inteiro. Tá vendo, gente? E aí eu respondo, vamos supor, letra B. Aí eu coloquei letra B para questão um. Ele me diz qual é a resposta correta, ele me justifica e ele me dá uma aula sobre as alternativas. E detalhe, eu posso pedir para ele me explicar ainda mais, eu posso pedir para ele amparar com jurisprudência, com doutrina, antes de eu ir para a questão 2. Aí eu faço a questão 2, é a mesma lógica. Você imagina você comprar uma apostila, né? Aliás, tem cursos preparatórios que te cobram pelo gabarito comentado. Você já viu isso? Aí você gasta uma grana. Não, a aula gabarito comentar, R$ 1.000. Aí você gasta uma grana quando é só usar IA, entendeu? Que não, nem chega a R$ 1.000. Pelo contrário, é ridículo, perto dos benefícios que você tem. Olha só esse caso aqui. Fiz a questão 2 do meu simulado de ética, tá? Fiz a questão 2. Ó, aí ele gerou a questão 2 para mim. Aí eu respondi a questão 2. Aí eu pedi o seguinte: você é capaz de criar letra de música sobre o conteúdo da aula da questão 2? Eu costumo estudar melhor assim. Ele criou uma letra de música sobre conflito de interesse na advocacia. Tá vendo o nível, gente? Então, você não só responde e tem um gabarito, ele te diz que é certo, que é errado, e ele te ajuda a suprir aquela deficiência. E é óbvio que se você chutou e chutou certo, ele te ajuda a te mostrar que, apesar de ter sido um chute, você acertou por causa de um, 2, 3, 4, 5. E aí vai para a questão 3 e assim por diante. Então, você zera o jogo, literalmente, quando você usa o OAB Diniz, né? Então, gente, resumindo aqui, quando você tem uma rotina com IA, você supera a aleatoriedade que hoje 99% das pessoas têm para preparar para a OAB. Gente, eu não consigo achar normal uma pessoa ser reprovada 4 vezes no exame da ordem, 3 vezes. Muito menos porque essa pessoa já pagou faculdade, às vezes a faculdade foi pública, mas a maioria dessas pessoas está pagando o cursinho, está pagando a apostila. Eu me recuso, sabe? Porque hoje o problema que eu vejo da pessoa de ter tanta reprovação na OAB, mais de 80%, é que as pessoas estão ainda com aquela falsa segurança de que só porque elas têm 100 horas de aula, só porque elas têm 10.000 páginas, vai dar tudo certo. E aí, no final do dia, ninguém é culpado, né? Ninguém quer assumir o BO, né? Aí chega e fala que, ó, o problema é que as pessoas não sabem português, o problema é que as pessoas não sabem estudar, são muito fracas. Muito fácil falar isso, para justificar o próprio insucesso do método de ensino. É claro que com o IA, você já percebeu que é muito melhor do que sem IA, né? E eu coloquei 2 vezes até para você ficar ligado.
A estratégia ganha do talento quando o talento não tem estratégia. Deixa eu te falar um negócio. Eu falei brincando, né? Quando a pessoa usa o AB Jeans, ela fica, o semblante muda, né? Ela é um semblante feliz. Sabe por quê, gente? Tem gente com muito menos talento que vocês aqui, muito menos conhecimento, mas que vai chegar na próxima prova da OAB e vai ser aprovado, porque aplicou 100% do que a gente viu aqui usando o AB Jeans. Lê de novo aqui comigo. Mentaliza isso. A estratégia ganha do talento quando o talento não tem estratégia. Tem gente, me desculpa eu falar isso, mas tem gente mais burra que você que vai receber a boa notícia agora. Porque ela entendeu que o jogo não é saber tudo. O jogo não é ter uma tonelada de coisa para ler, muito menos um trilhão de horas sentada na frente do computador assistindo uma aula. Ela entendeu que o jogo é de raio-x, o que, como, quando. E essa é a virada que eu quero te convocar a dar agora. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para você acessar agora o OAB Genius e garantir aí a nossa melhor condição, tá? No Abedínios. O Abedínios que é, de fato, algo incrível, uma ferramenta surreal que vai aumentar bastante o teu desempenho na prova da OAB. Aqui, quando você entra na nossa página, é isso que você vê, ó, tá tudo explicadinho, tudo que você vai receber, né? Tudo ajeitado, ó, professores, candidatos, instituições, todos os robôs todos os robôs, os treinamentos, olha que coisa legal. E o treinamento vai entrando, tá, gente? Ele não é uma IA genérica. Se você pegar o chat GPT e fizer as mesmas coisas que você tem aqui, você vai ver que o resultado é péssimo. O chat GPT, DeepSeek, Gemini não são treinados para a prova da OAB, não sabem exame da OAB, não sabem nada disso, tá? E você pode entrar aqui na melhor condição com uso ilimitado, quantas vezes você desejar, e ter todo esse cabedal aqui. Você pode, inclusive, testar aqui o Guru OAB, né? Tem os treinamentos e por aí vai, tá? Então, eu quero te chamar para dar esse passo agora no Abedinos, aqui ao vivo, e tirar o melhor proveito dessa grande inovação. E, gente, eu quero saber qual curso, vendedor de apostila tem a coragem de abrir a boca para colocar isso em áudio, vídeo e por escrito. Você tem garantia de aprovação no Abedines. Se você for reprovado, nós renovamos sua participação. Então, assim, você não tem risco algum. Se você investir no Abedines, você for reprovado, tudo bem, a gente renova. Porque a gente sabe o que a gente tem. A gente sabe o efeito que a nossa ferramenta traz para a preparação de alguém. A gente sabe quanto que isso faz diferença para a tua jornada de OAB, inclusive na reta final. Então, assim, se você é daqueles que tá com medo de, ai, vou ser reprovado, não sei o quê, tem problema não. Nós te damos garantia de aprovação. E eu desafio qualquer pessoa nessa internet de curso fazer isso. Por quê? Porque a gente confia que o que a gente entrega é algo personalizado para as suas necessidades. E é óbvio que é isso o segredo que vai aumentar a sua aprovação na OAB e não coisas genéricas, né? Então, dá esse passo agora e você aproveita essa garantia para você ver. Ponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou entre em advogadopremium.com.br/barra OAB Genius e garante agora. Beleza? Pessoal, tá claro aí? Show de bola. Falei muito, né?
mas eu não queria atropelar nenhum conteúdo de planejamento de rotina para deixar todo mundo aqui bem. Beleza? Show? Deixa eu ver aqui. Tudo certo, né? Então, estamos juntos. Pessoal, uma grande honra estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao OAB Genius e, sobretudo, aproveitem, porque a gente está encerrando agora com dois grupos. Um grupo que vai pagar para ver e talvez lá no final do mês o sabor não seja tão bom. E o outro grupo que tem todas as probabilidades a seu favor, com garantias. Então, espero que você decida bem aí e a gente se encontra no Abedinos. Tchau, tchau.